Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live de aquecimento para o Congresso Paulista de Medicina do Sono. Então, eu vou esperar as pessoas entrarem, tá certo? Essas lives nós estamos tendo a oportunidade de trazer alguns palestrantes que vão trazer muitas informações importantes para todos aqueles que vão participar do Congresso Paulista de Medicina do Sono. E você que não participou, não se inscreveu ainda, o momento é esse. E para quem está assistindo a live, tem um desconto especial de 25%, tá certo? Tem um código promocional. Eu já vou deixar aqui para você, se chama Live 190425. E aí você, ao fazer sua inscrição, você vai ter 25% de desconto. Então, essa live, que é junto com a Associação Paulista de Medicina, nós vamos trazer aí muita gente legal e o convidado de hoje é super especial, tá bom? Então, eu vou aqui aceitar a Associação Paulista de Medicina. O convidado já chegou. Estou adicionando aqui. Pessoal, então, hoje nós vamos falar sobre medicina do estilo de vida e a relação com o sono, tá? Então, é muito importante a gente pensar um pouco um raciocínio diferente do que nós habitualmente ou tradicionalmente estamos acostumados. Então, para falar sobre esse assunto, nós temos hoje um convidado super especial. Oi, doutor Fernando, boa noite, tudo bem? Tá me Boa ouvindo bem? noite, Jorge. Estou ouvindo sim. Você me ouve bem? Isso sim. Olha, eu estou muito feliz por você ter aceitado o nosso convite e, ao mesmo tempo, eu estou muito ansioso e curioso por esse bate-papo. Eu tenho muita coisa a aprender aqui e então eu já vou te apresentar para a gente poder começar, porque são 30 minutos aqui intensos de muita conversa, tá? Sim, Então, sim. pessoal, a gente tem a honra de ter o Dr. Fernando Mirage Jardim Vieira. Ele é médico otorrinolaringologista e médico do sono pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, e ele é especialista em medicina do estilo de vida. É isso mesmo, né, Fernando? É isso mesmo, Jorge. Eu queria te falar, primeiro agradecer, né, a oportunidade, tá? Eu acompanho um pouco do teu trabalho aí de divulgação de medicina do sono que você faz, que é um trabalho incrível, super importante, e queria te dar os parabéns. E o prazer é todo meu de estar aqui e contribuir de alguma maneira para o seu trabalho e da Associação Paulista de Medicina. Imagina, a gente que fica orgulhoso de você estar aqui com a gente. E o Fernando ele vai estar com a gente tanto na live, mas também no nosso Congresso Paulista. E o tema desse ano é sono, saúde e bem-estar. Então, quando a gente fala de bem-estar, não tem como nós não falarmos de medicina do estilo de vida. E por isso nós fizemos esse convite ao Fernando para ele participar de uma mesa com a gente lá no dia do Congresso. E para entender melhor, Fernando, mas o que seria realmente essa medicina do estilo de vida, né? Será que a gente realmente pratica essa medicina do estilo de vida ou a partir do momento que a gente englobou numa nova área da medicina, a gente está muitos caminhos ainda para percorrer? Como que funciona melhor? Jorge, a medicina de estilo de vida, como ela está sendo trazida para o Brasil, ela surgiu nos Estados Unidos há alguns anos como uma sistematização, nada mais é do que uma sistematização, uma organização de orientações de tratamento comportamental, né, de medicina preventiva, que são apresentados no contexto da prática de medicina de estilo de vida como a parte central do tratamento do paciente, né? Então, assim, não tem nenhuma grande novidade, é aquele tipo de coisa que todo mundo já sabe, né? Que a gente vai detalhar um pouco mais para frente, mas que é trazida para o centro da atenção médica do paciente, né? E que no desenvolver, na evolução da medicina ocidental, ela foi acabando ficando meio assim periférica, meio deixada de lado, né? A gente pode discutir um pouco assim as causas disso, né? Mas é um resgate de práticas, né? De comportamentais de estilo de vida que tem uma capacidade de gerar saúde enorme, né? Eu acho que isso vem surgindo, principalmente nos Estados Unidos, por uma fadiga desse modelo tradicional de medicina, que eu gosto de chamar de medicina exógena, né? Que é quando o tratamento ou a intervenção vem de fora do paciente, é oferecido ao paciente como um serviço, né? Uma coisa que ele adquire, que ele compra de alguma maneira, né?
e tira da responsabilidade do paciente os cuidados da própria saúde, né? A medicina de estilo de vida inverte essa lógica, né? E traz o paciente para o centro da responsabilidade, da iniciativa para a geração da própria saúde, né? Bom, é isso aí, eu vou falar, senão eu vou falar demais. Pode conduzir aí, Jorge. Não, imagina. Tava super interessante esse raciocínio, porque às vezes a gente pensa, né, sobre estilo de vida, é só fazer aquelas orientações de toda consulta, né? Não beber, não fumar, fazer exercício físico, alimentação regular. Claro que isso faz parte, né? Mas a medicina, pelo que eu entendi, né, a medicina do estilo de vida, ela está mudando o eixo do paciente, que ele deixa de ser um sujeito que só está recebendo aquelas informações, mas para ser realmente o protagonista de todo esse processo de saúde, não é isso? Exatamente. E, além disso, é uma promoção, né, para os profissionais de saúde em geral, de estudos científicos e de artigos e de produção científica nessa área, que, em geral, fica pouco explorada, né? E que, quando você começa a estudar e se interessar pelo assunto, você vê que o poder dessas medidas de estilo de vida, que a gente vai comentar, é muito maior do que a gente imagina, né? Não só na questão de prevenção de doenças crônicas, né, que são altamente custosas para o paciente, para a sociedade em geral, mas até a reversão de doenças crônicas que a gente não imagina ser possível, né? E que acontece, né, com um estilo de vida bem abrangente, compreensivo, né? Muitas doenças crônicas que a gente acha que são incuráveis e que tem aquela evolução inexorável, se revertem, né? Então, realmente é uma coisa, assim, muito contagiante, assim, sabe, Jorge? Inicialmente, esse projeto, né, da medicina de estilo de vida, ele era destinado a médicos de atenção primária, né, quer dizer, o clínico que está atendendo o paciente, assim, com porta de entrada no sistema de saúde, exatamente para prevenir a progressão do paciente nesse sistema, né, agravando suas doenças crônicas. Mas o que a gente vê são muitos especialistas, né, se envolvendo com isso e praticando isso na própria vida e se contagiando com esse conhecimento e fazendo questão de transmitir isso para os seus pacientes, né? Como é o meu caso, né? Eu sou um otorrinolaringologista, eu sou médico de sono, mas trato de apneia, sou cirurgião, né, de nariz, de apneia do sono, e me envolvi muito nessa área, porque realmente, assim, entrou na minha vida e me tocou de uma maneira que eu faço questão de tentar transmitir para os meus pacientes. E é interessante isso que você está falando, porque quando a gente fala, a gente fez medicina do sono, né? Então, medicina do sono envolve muito mudanças de hábitos também. A gente enxerga no sono, principalmente um sono de uma sociedade que está exigindo sempre desse indivíduo, que ele sempre produza, que ele esteja sempre, às vezes até diminuindo o papel do sono, né? E a gente vê diretamente as consequências, né, no dia a dia. Então, eu queria saber como que o sono ele pode entrar aí como um promotor da longevidade, impactar exatamente nesse estilo de vida que a gente busca, né, de melhorar esse estilo de vida. Sim. Bom, antes de falar a questão do sono especificamente, é importante a gente, né, para uma plateia aí que se interessa por sono, posicionar o sono, né, como um dos pilares da medicina do estilo de vida. A sistematização que foi feita é de 6 pilares, né? Perfeito. Quais são esses pilares, né? Nutrição, a dieta, né, a atividade física, o sono, claro, né, que é a nossa praia aqui, a conectividade, uma coisa muito importante, né, a conexão com outros indivíduos, evitar o isolamento social, o manejo do estresse, né, que é uma coisa super importante hoje em dia, e evitar toxinas, né, principalmente o tabaco e o álcool, que são os mais comuns, são aceitos na sociedade, né, são legais, drogas legais, mas também o uso de drogas, né? Então, esses são os 6 pilares, né, da medicina do estilo de vida. O sono, ele é super importante, né, Jorge? O que é mais abordado nessa área de medicina do sono, de medicina do estilo de vida, é mais a nossa feijão com arroz de higiene do sono, né? Higiene do sono, higiene circadiana, né? Claro, tratamento de doenças também, mas eles dão bastante ênfase para essa questão de higiene do sono, né? Fazer uma mudança de estilo de vida na sua vida, ou tentar proporcionar isso para o paciente, hoje em dia, como você estava falando, né? É praticamente uma contracultura,
né? Quer dizer, todo lugar que você for, toda loja, cada shopping, uma propaganda que você assiste no supermercado, você está sendo direcionado para um estilo de vida gerador de doença, né? Comidas processadas, televisão, rede social à noite antes de dormir, né? Onipresente na nossa vida, a necessidade de produzir o máximo possível, né? A cultura da hiperprodução. Quer dizer, é muito importante você estar consciente que você está nesse ambiente gerador de comportamentos de doença, né? Para resistir a isso, né? Para você assumir o controle assim da sua vida e do seu comportamento, do seu estilo de vida, né? Bom, o sono em si, que foi a pergunta que você fez, né? Desculpa divagar um pouco aqui. O sono, ele é super importante, com certeza várias palestras e lives que você já fez aí, fala sobre o papel do sono, né? E assim, os problemas que o sono pode levar a longo prazo, quer dizer, o déficit de sono, dormir pouco, as doenças de sono, estão associados com distúrbios metabólicos, cardiovasculares, demenciais, de todo tipo, né? Então, para dar um resumo assim, sobre o papel do sono no estilo de vida, eu diria que o sono tem uma função regenerativa e uma função de ritmo, que é muito importante para o nosso organismo, né? O período de vigília ele é muito estressante para o nosso organismo, né, Jorge? Principalmente para o nosso sistema neurológico ali, o sistema nervoso central, né? Que acumula um monte de toxinas durante o dia, um monte de metabólitos, e durante o sono a gente tem uma limpeza, né, pelo sistema linfático aí, dessas toxinas do cérebro, né? Fora vários mecanismos aí de secreção hormonal durante o sono, o alívio da pressão no sistema cardiovascular. Quer dizer, você perturbar o sono, você está perturbando um sistema regenerativo dos mais importantes do nosso corpo, né? Não é à toa que a gente dorme 8 horas por noite, né? Quer dizer, não dormir ou dormir pouco ou ter más condições de sono é uma coisa que a longo prazo causa muito, muito impacto, né? Outra coisa é a questão de ritmo. O nosso corpo tem uma série de ritmos, né? Como a natureza também, e o ciclo sono-vigília é um dos mais importantes, né? Então, você bagunçar o ciclo sono-vigília, você tá bagunçando e está perdendo uma ritmicidade, uma periodicidade que a nossa fisiologia necessita, né? Então, eu acho que você ter um sono de qualidade, uma disciplina de sono, tem essa questão muito importante de regeneração e fornecer o ritmo para o seu organismo. Essa contextualização que você fez sobre os pilares, né, eu achei que foi fundamental para a gente entender todo esse processo, porque realmente a gente não pode isolar o sono como um pilar único, mas ele é um dos pilares, né? E de carona com isso que você falou, a gente teve agora recentemente aquela publicação da Academia Americana de Cardiologia, que é o Life Essential 8, que incluiu o sono como o oitavo pilar, que antes eram 7, né? Incluiu como oitavo pilar, e alguns pilares eles coincidem com o que a medicina estilo de vida põe como prerrogativa, né, de atuação. E a gente, pelo que eu estou aprendendo aqui com você, né, realmente mudar um pouco a chave, né, do que a gente enxerga, e até o mesmo paciente, porque nós vemos isso muito no sono, né? O indivíduo ele chega procurando uma pílula mágica, né, que resolva todos os problemas. E muitos problemas estão, ou até arrisco a dizer que a maioria dos problemas está relacionada exatamente com uma vida desregrada, uma vida em que o indivíduo ele se deixa realmente contaminar por toda essa pressão social de uma alimentação às vezes exclusivamente industrializada, processada, a falta do exercício físico, essa questão da conectividade que você falou, que é tão importante no nosso meio, né? E eu acho que hoje, na sociedade atual, quem aprende ou consegue gerenciar o seu estresse é realmente o indivíduo que consegue ter sucesso nas suas atividades, porque a gente vê que muitas pessoas têm essa dificuldade, né? Todos nós temos, mas nós temos que buscar estratégias e instrumentos para poder gerenciar esse estresse e não trazer, né? Porque o estresse ele vai acontecer. Nós não estamos livres dele, né? Eles vão acontecer, mas como que nós lidamos com isso que é o grande desafio, né? E aí alguém que, por exemplo, hoje está assistindo a gente aqui, está vendo, né? E diz, olha que legal esse assunto,
como que eu posso começar a mudar esse estilo de vida? Como que eu posso iniciar esse processo, né? Que, que orientação que você daria para esse indivíduo, né? Como que a gente pode iniciar esse processo de mudar o estilo de vida? Algumas práticas são possíveis fazer pelo próprio paciente? Como que funciona isso e que orientação você pode dar? Jorge, assim, olha, para quem está interessado em entrar nessa jornada, né, é, eu acho que a coisa mais importante, assim, é não se sentir intimidado, tá? Porque quando você vai ver, né, a fundo, certo, o que você tem que fazer, a diferença de como a gente vive, né, normalmente hoje em dia, e de comportamentos e estilo de vida tradicionais que eram geradores de saúde, né, e que hoje a gente perdeu, é uma diferença muito grande, Jorge. Para te dar assim, um exemplo rápido, assim, né? A atividade física recomendada é de 40 minutos, 3 vezes por semana, né? Aeróbica. Você vai estudar bem, o ideal é que você faça atividade de resistência, né? Fazer musculação, que você faça alongamento, que você faça uma intensidade, uma frequência maior do que essa que é o mínimo recomendado. A dieta, o correto, né? A dieta plant-based, né? Que é a eliminação ou redução forte de produtos de origem animal. Quer dizer, quando você vai ver tudo que tem que ser feito, às vezes intimida um pouquinho, tá? Então, o que eu diria para quem quer começar é não se intimidar. Por maior que seja o caminho, é sempre dar o primeiro passo, né? Quando você dá um primeiro passo, você já está se movendo na direção correta, tá? E eu gosto muito de barco a vela, então vou dar aqui uma analogia, né? Com navegação. Quando você faz uma mudança de rumo no mar, e você acabou de mudar, você não percebe praticamente diferença nenhuma, né? Mas quando você deixa o tempo correr, você vai perceber que aquela pequena diferença que você fez, aquela pequena mudança, neste momento, lá na frente, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, a distância de onde você foi parar é muito grande, né? E isso acontece também nas pessoas que mudam o comportamento e estilo de vida, tá? Quer dizer, a gente tem, para quem gosta mais de finanças, pensar em juros compostos, por exemplo, né? Você começa a guardar dinheiro, investir dinheiro, aquele dinheiro vai crescendo, né? Ao longo do tempo, de uma maneira que você não esperava, às vezes, no início, tá? Outra coisa é a sinergia entre essas mudanças de estilo de vida, tá? Quer dizer, o que a gente observa acontecer? A hora que a pessoa começa a cuidar mais da dieta, por exemplo, ela começa a sentir que ela está investindo na saúde dela, né? E isso acaba motivando ela a parar de fumar, ou a beber menos, ou a fazer um pouco mais de atividade física. E quanto mais ela anda nesse caminho, mais ela sente esse investimento, né? Quer dizer, para uma pessoa que praticamente não bebe álcool, né? Mas você beber uma taça de vinho ou um champanhe, tem que ser uma situação realmente que vale a pena você colocar aquele álcool no seu corpo. Ou uma pessoa que deixou de comer açúcar, não come mais doce, não toma mais refrigerante. Quer dizer, quando você vai comer um chocolate ou vai comer uma carne, quer dizer, tem que ser uma situação realmente assim especial, né? Quer dizer, existe um efeito sinérgico muito interessante, tá? Quer dizer, uma vez que você mudou o seu caminho, esse ritmo de mudança, ele costuma se acelerar, tá? Isso é uma coisa que você não espera no começo. Então, dê o seu primeiro passo. Se cerque de pessoas que estejam nesse caminho, né? Leve os seus amigos, seus familiares junto com você, né? Tudo isso são estratégias motivacionais para que você consiga ir mais longe, né? E sempre, assim, um acompanhamento e um incentivo de profissionais, né, Jorge? Medicina de estilo de vida e todas essas questões de atividade física e nutrição e controle de estresse, é muito bom você estar sendo supervisionado, você estar sendo direcionado por profissionais, né, da área. Então, um preparador físico, uma nutricionista, um médico, claro, né, de estilo de vida, um médico que curte, que está envolvido, não precisa ter certificação nem nada, só uma pessoa que está envolvida para te guiar, né? Fazer uma meditação guiada, né? Fazer grupo de amigos, de preferência atividade física em grupo, você já mata 2 pilares de uma vez só, né? Quer dizer, você se cercar de pessoas que estão com o mesmo objetivo sempre ajuda muito, tá? Eu acho que é um desafio, né, a gente mudar o estilo de vida e eu acho que às vezes parece aquelas promessas de começo de ano, né? Eu vou mudar e eu estabeleço 1 milhão de metas e fica muito difícil, né? Então eu acho, como você Sim, falou, é um ajuste de realidade, é não fugir ao desafio,
é você entender o seu corpo, é você estar cercado de uma rede de apoio que envolve desde as questões familiares, que de repente envolver toda a família nesse processo, que isso é bom para todo mundo. Ao mesmo tempo, ter um acompanhamento com diversos profissionais, um médico que atue na área da medicina do estilo de vida, ou que, mesmo que não seja um especialista nisso, mas que tenha esse olhar, né, direcionado, e todos os outros profissionais da saúde que colaboram nisso. Eu penso, né, que às vezes nós, principalmente os otorrinos, trabalham muito com via aérea, doenças infecciosas, doenças respiratórias, sazonais ou não. E chega um momento que a gente tem um incômodo, né, com aquela frequência de todos aqueles eventos, e a gente percebe que muitas vezes os hábitos inadequados de vida, eles aumentam as recorrências de algumas doenças, né? E nós vemos isso também no sono. Nós sabemos, por exemplo, que essa relação obesidade, também relação com a apneia do sono, a dificuldade para dormir, aquela mente que trabalha incessantemente, né? E que atrapalha o início do sono e entra muito nisso, de como eu posso gerenciar todas as situações do meu dia, né? Se o sono é uma construção do dia, então nós precisamos aprender a gerenciar esse estresse, tudo isso que acontece para poder ter uma noite de sono adequada. E nós somos desafiados a pensar numa mudança de estilo de vida apropriada para cada um e focar menos, né, numa medicina estritamente medicamentosa, né, que não que o medicamento seja o grande vilão de tudo, mas a gente sabe que há uma grande medicalização de tudo, né, porque às vezes as pessoas vêm com aquele olhar de algo que é muito mais focado numa fórmula mágica. E tem muitas historinhas aí, quando as doenças se forem para os pacientes lidar, muitos recuam, né? Porque Sim. essa transferência de responsabilidade. Então, assim, a gente sabe que, por exemplo, muitos profissionais estão aqui assistindo. Eu acho que para você, Fernando, eu acredito que em algum momento da sua trajetória houve um incômodo diante de tudo que você estava aprendendo, de tudo que você estava executando, dizer eu posso fazer um pouco mais pelos meus pacientes e eu quero estudar um pouco mais. E como que foi para você essa virada de chave, você buscar uma área que é relativamente nova, né? Como uma área de organização, mas no estilo de vida, isso já é falado há algum tempo, mas agora dentro de um contexto com uma caracterização adequada, com pilares bem definidos, como que surgiu isso para você? Jorge, a minha história foi uma história de tragédia pessoal, assim, familiar, né? Eu nunca tive um estilo de vida, eu acho, dos piores, sempre, né? Gostei de atividade física, me alimentei relativamente bem, mas aconteceram desgraças na minha família, assim, meu pai teve uma morte precoce, né, de origem, assim, vascular, a minha irmã teve um derrame logo depois, com a idade que eu tô agora, né, um derrame grave, e, eu era o próximo da fila, né? Então, nessa época, eu mergulhei fundo, assim, nessa questão de estilo de vida, comecei a estudar sobre isso, né? E realmente me apaixonei, assim, sabe? Quando você vai ler, né, a ciência que tem por trás disso, você vê que o poder disso é muito maior do que a gente imagina, né? E é o que eu te falei no começo. A hora que você recebe essa inspiração, né, e aplica isso na sua vida, é difícil não comunicar para todo mundo que você encontra, né? Para as pessoas do seu prédio, para a sua família e, claro, para os nossos pacientes, né? Que a gente está buscando ali o melhor. Eu sentia a necessidade para transformar, para falar isso no ambiente profissional, né? Para um paciente que está ali, de fazer uma educação formal, né? Foi por isso que eu fui fazer a especialização, eu fiz até uma pós-graduação em nutrologia, porque essa parte de dieta é um pouco controversa, né? Tem correntes muito diversas, assim, né? Então, eu quis estudar um pouco melhor para poder falar para os pacientes com mais propriedade, né? Então, foi esse o meu caminho, né? Eu acho que tive a felicidade de aprender, né? Conseguir tirar uma coisa positiva de uma situação muito trágica na minha família, né? E me sinto muito satisfeito
de influenciar minha filha, que está aqui agora, escutando a gente, e come salada pra caramba, quase não come carne, e faz natação, e faz esporte. Então, é uma satisfação muito grande de deixar isso para ela, para os meus pacientes. No consultório, né? O meu consultório é um consultório de otorrinolaringologia e medicina do sono, como eu falei, né? De apneia do sono. Quer dizer, a pessoa que vai ali, ela não está exatamente preparada para essa mensagem, né? Para você fazer uma mudança grande na vida, é difícil sem uma motivação forte, né? Mas eu faço questão de sempre trazer esse assunto nas consultas, né? E de 100 pacientes que eu falo, um que faz uma mudança radical, assim, é uma transformação que é muito, muito gostosa, Jorge, tá? A gente vê doenças crônicas desaparecendo, asma melhorando, sinusite crônica melhorando, a apneia nem se fala, né? Então é uma satisfação muito grande. Então acho que vale a pena, né? Eu acho que para o profissional de saúde que nos assiste, né? E quer começar nessa área, nesse caminho que é muito legal, acho que a primeira coisa é adotar isso na sua própria vida, né? Ir um pouco atrás e aumentar a atividade física, se você já faz, se você não faz, começar, parar de fumar, parar de beber muito eventualmente, né? Ir para uma dieta plant-based, assim, com predomínio de vegetais, integrais, né? Você preparar comida em casa, levar comida para onde você come, evitar comida processada de qualquer tipo, tentar controlar teu estresse, né? Se conectar a pessoas. Rede social não vale, né, gente? Tem que ser gente real, de verdade, né? Quem está do teu lado, teu companheiro de trabalho, teu vizinho, né? E isso naturalmente vai gerar em você um entusiasmo, né? Uma inspiração tão grande que vai ser impossível você não comunicar isso com os teus pacientes, tá? Então, acho que esse é o primeiro passo. E se você quiser ir fundo no assunto, fazer uma certificação. Aqui no Brasil, hoje em dia, tem o Colégio Brasileiro de Medicina de Estilo de Vida, né? Que tem vários eventos aí educacionais, tem certificação. Então, uma avenida aberta, gente, para a gente gerar o bem, né? Gerar saúde com menos custo, com menos sofrimento. E eu acho que no século XXI, isso vai vir com tudo. E esse assunto é tão importante e que tem feito modificar o cenário de muitos profissionais, né? Então, eu particularmente estou saindo aqui dessa live contaminado por esse espírito de pensar nessa mudança, né? Eu acho que é isso tudo que a medicina do estilo de vida propõe. E eu fico encantado com tudo isso que você falou aqui, porque eu me sinto desafiado sempre a sair dessa medicina exclusivamente pensando na doença, né? E nós precisamos pensar, focar muito numa construção de uma medicina que previne doenças ou que trata doenças, mas não necessariamente de um enfoque farmacológico do ponto de vista sintético, mas a gente sabe que o tratamento ele pode ser feito de várias formas, né? Então, Sim. a gente sair desse contexto aí da exclusividade do medicamento. A gente sabe que, por exemplo, essa conexão que nós temos com as pessoas modifica todo o cenário, né? Então, eu achei que essa mensagem que você está trazendo, e aí eu já deixo o convite para quem está assistindo a gente, para estar com a gente, porque o Fernando vai ter uma palestra incrível no congresso e vai ser algo presencial. Essa conexão, né, Fernando? Vai ser bem melhor. Ele Isso vai estar aí. com a gente e assim a gente ficou muito honrado quando ele aceitou, né? Então, quando surgiu essa mesa, o nome dele foi automático para a gente já pensar em alguém com o seu gabarito realmente para trazer tudo isso. E aí eu queria convidar você a participar do congresso junto com a gente. Para todo mundo que está assistindo a live, a gente tem um desconto especial de 25%. Olha só que presentão. Então, eu deixei aqui fixado esse cupom de desconto, tá? Que é live190425, tá, Fernando? Se quiser passar para os seus alunos, para as pessoas, você pode utilizar esse cupom da live que o George fez com o Fernando. Então, você pode utilizar e você vai ter 25% de desconto. E o congresso, ele está sendo pensado com muito carinho, né? Nós temos a nossa presidente do Congresso, a doutora Tatiana Vidigal, que realmente é uma pessoa que está entregando o sangue para esse evento sair da forma como nós sonhamos realmente. E nós estamos esperando vocês no dia 5 e 6 de maio, na Vila Blue Tree, que é o local do nosso evento. E olha, brevemente a gente vai anunciar algumas informações aí, alguns palestrantes que nós fechamos recentemente, que
vai valer muito a pena, além do próprio doutor Fernando, que já foi o primeiro a acertar quando nós mandamos. Fernando, você aceita ele prontamente, porque ele enxerga isso como uma missão. Então, Fernando, eu fiquei muito feliz com essa conversa que nós tivemos aqui. Eu fiquei realmente impactado com toda a sua fala, né? Eu acho que é isso que, essa missão que você está tendo, você transformou uma tragédia pessoal em algo para transformar vidas do ponto de vista positivo. Então, eu acho que a gente tem muito a aprender com você. E quem quiser, né, tá aprendendo mais, o Fernando tem o Instagram dele, né, que é Fernando_Mirage. Isso? Confirma para mim, né? Dr. Fernando Mirage. Ponto. Isso, exatamente. Doutor Fernando Mirage, siga o Doutor Fernando lá no Instagram, porque ele sempre está trazendo mais sobre esse assunto e a gente tem muita coisa a aprender com ele. Então, Fernando, que mensagem final você pode deixar aqui para quem está nos assistindo? Você foi muito claro, muito didático em tudo que você falou, e que mensagem que você poderia deixar para a gente aproveitar a nossa noite, refletir nisso, né? Quem sabe sonhar com isso e no dia seguinte executar mudanças, né? Bom, Jorge, olha, eu acho que a mensagem final é que a gente pode gerar saúde durante a nossa vida, né? Uma frase muito interessante do Abílio Diniz, que é um cara, né, que está aí hoje com 80 anos e saudável, e você foi atleta a vida inteira. Ele fala que ele começou a fazer 80 anos aos 20, né? O que isso quer dizer? Ele começou a se preparar para envelhecer quando jovem, né? Ele viveu uma vida para gerar a saúde que ele está colhendo agora na vida, na idade mais avançada, né? Então, esse é um pensamento, né, e um conceito, acho que fundamental. Está nas nossas mãos gerar a nossa saúde, né? Evitar a instrumentalização, a medicalização, a invasão do nosso corpo quando a gente fica mais velho, por conta de doenças crônicas que são evitáveis, né? São evitáveis e está nas nossas mãos. Não esperar governo, não esperar convênio, não esperar um médico falar isso para a gente, né? A gente adotar isso como uma responsabilidade e uma missão pessoal, né? Acho que é isso aí. E automaticamente a gente vai começar a transmitir isso para todo mundo que cerca a gente, tá? Queria te agradecer, Jorge, muito, você, a PM, né, a participação nessa live e também no Congresso Paulista. Tenho certeza que vai ser um maior sucesso, é um pessoal fera de medicina do sono que está organizando esse congresso, né? E convidar mais uma vez todo mundo que está aí participando, e estou à disposição para ajudar vocês no que for preciso. Imagina. A honra é toda nossa, e eu acho que a gente pensar que cuidar do futuro não é só fazer a sua previdência privada, né? Eu acho que o mais importante é cuidar da própria saúde, que esse é o nosso bem maior e que vai nos fazer ter uma vida de qualidade, uma vida plena e uma vida com longevidade, não é isso? Fernando, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. A live vai ficar salva para vocês assistirem. A PM também vai compartilhar em outros momentos. E eu espero todos vocês no dia 5 e 6 de maio para o Congresso Paulista de Medicina do Sono, que a gente vai falar de sono, bem-estar e saúde. É um evento para todos os profissionais de saúde, não é apenas para médicos, não é apenas para especialistas, mas para todo mundo que quer viver bem e dormir bem. Pessoal, boa noite, obrigado a todos. Muito obrigado, Fernando, mais uma vez. Até o nosso próximo encontro pessoal no dia 5 e 6 de maio. Isso aí. Obrigado, Jorge. Boa noite. Tchau, tchau. Pessoal, um abraço.